E aí, pessoas, como é que vocês estão? Esse é o vídeo de encerramento da série do projeto Extreme 55 quilômetros e eu achei super importante falar um pouco aqui no pós-prova, porque realmente uma das coisas que eu aprendi é que uma ultra não acaba na prova. E como eu curto muito a tecnologia, aliás, né, esse canal é chamado Vídeo Disco justamente porque a ideia é ter conteúdos aqui dos dois lados, né? O lado da vida profissional, técnica, e o lado trail runner, natureza, aventuras, etc. Então, no lado A desse disco, muita coisa acontece e o ChatGPT está presente em muitas delas, né? Embora não tenha muito conteúdo aqui, prometo que vou começar a preparar mais coisas aí para esse lado. Mas pedi para o ChatGPT, então, montar um roteiro de coisas que seriam interessantes trazer aqui para vocês, especificamente para essa série, para o projeto 55 quilômetros, depois, no pós. E aí? Antes de entrar no roteiro das perguntas que o ChatGPT fez para mim, eu quero falar um pouco especificamente sobre a prova, a Extreme. Tô sabendo que tem uma tendência aí de ter novidades para 2024 e, sinceramente, se o meu calendário pessoal, profissional permitir, eu quero sim estar lá de novo. Aliás, Gramado é um lugar que eu quero voltar a colocar na minha agenda de passeios uma vez por ano, porque realmente, assim, é uma conexão incrível que eu tenho com esse lugar. Então, se eu puder, sim, estarei lá de novo, vou fazer 55 de novo ano que vem, com o desafio de melhorar esse tempo aí que eu fiz esse ano. Então, a prova em si, ela tem uma transição, assim, que eu achei incrível entre trilhas e estradas. Como a própria organização fala, aproximadamente 50% do percurso são estradinhas. Então, muitas dessas estradas, desses 50%, são estradinhas deliciosas, assim, incríveis, confortáveis, com sombra, úmidas, maravilhoso. Então, uma dica que eu deixo para você que vai fazer essa prova é aproveite os trechos de estrada para evoluir um pouco mais na velocidade. E assim essa prova tem uma possibilidade de ser uma prova bem mais rápida, sem perder a característica de trail. Ela tem alguns trechos de asfalto, eles são sempre curtos, eles fazem transposição de um lado para outro da pista, às vezes andando ali 800 metros, 1 quilômetro, às vezes menos do que isso. São poucos locais que tem asfalto e eles são trechos bem curtinhos que têm essa finalidade de conectar um ponto com o outro. Então não se desespere se você cair no asfalto, mete o pé que vai ser curto esse trecho. Quem viu o vídeo da prova aí deve ter visto que teve alguns pontos com cordas, foram 3 pontos com corda. Um ponto, eu confesso que eu não me recordo assim em quilômetro, não percebi que quilômetro a gente estava ali da prova. É uma descida que tinha corda, eu acredito que por ela estar bem lisa, porque tinha chovido muito, então o solo estava assim podre. Mas ela tinha um trecho longo de cordas para dar apoio para descer, e realmente se não fosse isso ia ser um esquibunda ali, tava muito liso mesmo. Eu achei delicioso, é que o perfil de trilha que eu gosto é realmente esse que é mais pesado, mais técnico. Os pontos que eu mais gostei, que me senti assim, uau, né, foram esses, assim, meu olho brilhou em todos eles. Então esse que eu não me recordo, vou ver se eu consigo deixar escrito aqui qual que é esse primeiro ponto, em que altura que ele tava. Depois na subida do Morro Agudo, e as cordas ali, apesar de ter bastantes arbustos para você se apoiar para subir, as cordas fazem um apoio bem legal também. E depois a descida do agudo, que é impossível sem corda. Se você for descer mesmo com tempo seco, eu acredito que as cordas façam um papel fundamental, porque eu não sei se eu estava muito impressionada, né? Mas você estava descendo aqui de ré, né? Então com a corda aqui, olhando aqui embaixo, pelo menos é isso que veio na minha cabeça. Vontade de voltar. Amei, cara, é isso que eu gosto, assim, é um perfil de trilha que eu realmente me sinto feliz por fazer. Nos trechos que são estradas, você vai encontrar de tudo. Como eu falei, primeiro as estradinhas, aí os estradões, que sempre são umas paisagens incríveis, umas estradas com pedra, brita mesmo, tem alguns trechos um pouco mais longos que lá utiliza-se isso nas estradas. Então o terreno é super misto, só que não dá para fazer com um tênis de travas mais baixas, porque no trecho de trilha você realmente precisa de uma trava média para alta, a menos que esteja muito seco. E como lá é muito raro estar muito seco, né? Os últimos anos da Extreme sempre tiveram barro, então por mais que seja muito misto o terreno, o tênis apropriado tem que ter uma trava melhor. E o que pegou mais a minha cabeça, assim, me deu um baque e me deu uma derrubada que foi difícil de controlar e de retomar, foi após mais ou menos ali o quilômetro 41,
em que a gente faz uma transposição pela rodovia, roda um pouquinho na rodovia, não é muita coisa, e aí começa a subir uma estrada para subir um outro morro lá antes do último ponto de apoio completo, que fica lá no quilômetro 48. Eu gosto de estudar o perfil da prova e não foi diferente dessa vez, mas não apropriei na minha cabeça que ali naquele ponto da prova ia ter tanto trecho longo subindo. Eu não sei exatamente quantos quilômetros, uns 4, 5 quilômetros talvez de subida ininterrupta aí, ou com pequenos intervalos entre elas ali, partindo quando você sai da trilha do quilômetro 40, que até no meu vídeo eu tava mega feliz lá no 40, aí você começa a subir uma estradinha e depois você cai na rodovia, atravessa a rodovia e começa a subir um outro morro, né? Isso foi assim pelo menos nessa edição em 2023. Esse trecho aí, depois que você sai da trilha, ele vai em aclive assim todo o tempo e a maior parte dele é a céu aberto. São estradinhas e pega um trecho de asfalto ali, inclusive na subida, no início desse morro tem asfalto, como se fosse uma serrinha assim. E o sol a essa altura aí, né, a gente larga aí 6h30, então ali você já tá com 41, 42 quilômetros. O sol, se tiver sol, começa a te castigar. Então, se você tiver com um dia quente, realmente esse trecho é o trecho para você já ir preparado, ó. Esteja ciente de preparar bem a sua hidratação, a sua suplementação para entrar nesse trecho forte, já sabendo que ali você vai passar subindo sim, e vai ter sol na moleira sim, e isso faltou para mim. Por exemplo, numa próxima edição, se o percurso não mudar, eu já vou chegar ali, é isso, entendeu? Eu vou chegar ali preparada pro que tem ali. Aliás, é uma das coisas que eu gosto de estudar, é neurociência aí. Então, nesse momento, o seu cérebro começa a fazer de tudo para te tirar dali. Por quê? Porque ele tá consumindo muito a sua energia. É um padrão de funcionamento do nosso cérebro isso, né? Ele tenta tirar você de qualquer lugar em que tá assim, acima do normal, o consumo da sua energia, para te proteger. E ali isso começa a acontecer muito forte. O seu cérebro te avisando, tá quente, tá doendo, tá longo, não para de subir e fica vindo essas mensagens. É normal isso acontecer. Mas se você estiver preparado, você consegue lidar e anular essas falas, senão elas dominam e você enfraquece. A dica mais importante que eu te dou, eu acho, sobre essa prova é assim, ó, prepara tua cabeça pro trecho que vai depois do quilômetro 42. Esse trechinho ali, claro, ele acaba lá no ponto de controle, ponto de apoio mais completo da prova, no quilômetro 48, então que você chega lá é um oásis, né, tem caldo, tem tudo lá, mas até ali é realmente um trechinho que fica mais lento e dá aquela sensação de, puxa vida, agora não tem mais trilha, não tem sombra, né, se for um dia ensolarado, e é meio complicado. Essa eu acho que é a minha principal dica e é o principal ponto que eu vou me preparar se eu fizer de novo essa prova e o percurso for o mesmo. A prova em si eu recomendo muito, Gramado, mas assim, né, claro, tem um viés de paixão aqui, porque desde o começo, se você não viu o vídeo de abertura da série, lá eu falo toda a história do meu amor por Gramado e por que eu defini que se um dia eu fizesse uma ultramaratona, a minha primeira da vida seria a Extreme Gramado. Lá eu falo sobre isso. Muito bem, agora vamos às perguntas que o ChatGPT fez aqui sobre essa prova. Primeiro, pode nos contar um pouco sobre você e como se envolveu no mundo das corridas de ultramaratonas em trilhas? Lá no primeiro vídeo eu falo bastante sobre isso também, não vou ficar falando de novo tudo aqui, mas bem resumidamente, no mundo das corridas eu me envolvi curando uma depressão pós-traumática de um acidente que eu sofri no ano de 2013. Tive traumatismo craniano, tive lesão cerebral, entrei em depressão profunda e por recomendação médica eu comecei a fazer atividade física, até então eu era sedentária e descobri a corrida na esteira mesmo, indo para academia, entrava na esteira e não queria mais sair e fiquei ali correndo na esteira 2 anos, sem nem imaginar que existiam provas de corrida. Corri minha primeira prova de corrida em 2016 por convite de uma amiga. Achava que prova de corrida era coisa de profissional. Logo depois eu conheci as corridas em trilha e me identifiquei muito, já que a minha infância, a minha adolescência foi toda na roça. Eu sou realmente uma pessoa que cresceu na roça, trabalhando na roça, e para mim foi muito natural correr em trilhas, porque eu fiz isso, cresci fazendo isso, né? Então voltou toda uma coisa da minha essência e realmente hoje é isso que me recarrega e isso que me faz muito feliz. Então, bem resumidamente, assim que eu entrei nas corridas de trilhas. E a ultramaratona, eu não sei, né? Ela acontece naturalmente. Mas sobre ter escolhido o Extreme como minha primeira,
tá lá no primeiro vídeo. O que inspirou documentar sua jornada no YouTube? Olha que legal, o ChatGPT é sensacional, né? Para ele montar o roteiro, eu passei um contexto, né? O que era o projeto e tal, e aí ele vem com perguntas específicas como essa. Adoro ChatGPT. Então, o que inspirou documentar sua jornada no YouTube? Me manter motivada. Bem simples assim. Eu sempre tive um perfil de fazer minhas provas assim, sem fazer muito alarde. Treinar e lá fazer a prova. Quando eu decidi fazer a Extreme esse ano, pela terceira vez, né? Porque também falo lá no primeiro vídeo que, assim, por 2 vezes eu comecei o processo de treinamento e tive que parar. Já tava até pensando, assim, que trazendo aquele versinho do Paulo Leminski, né? Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Então esse ano eu falei, cara, se acontecer mais alguma coisa, que de novo eu não posso fazer, eu vou entender que, tipo, vou ter que assinar essa conta aí e abandonar. Não é pra mim. Alguma coisa tá me dizendo que não é pra fazer. Mas deu certo. Então não era o destino pintando nada e tudo funcionou. Mas então, nesta última vez, quando eu decidi fazer, eu conversei com o Carlos, o meu treinador aí da Carbono, e comentei com ele sobre essa minha ideia. Eu falei, eu tô pensando, eu quero fazer o Extreme e eu tô pensando em documentar tudo, inclusive os baixos, né? Não só os altos, os baixos também, e tornar isso público pela primeira vez, porque isso vai me manter de certa forma como um compromisso. O que eu não esperava é que estar gravando não me deixaria desistir. Se você olhar o vídeo do treino dos 33 quilômetros, que foi um circuito no Morro do Cal, naquele dia eu pensei assim, do começo ao fim do treino, em desistir. Desistir do treino e desistir do projeto. Porque eu tava me sentindo tão ruim aquele dia, tão fraca, e tinha acontecido coisas ruins assim na minha vida pessoal, e tava tudo meio sem sentido, e aquilo talvez mudasse os meus planos do futuro. Então, desde o primeiro quilômetro, assim, eu já sentia muito cansaço, muita fadiga, não tava fluindo. Fiquei me questionando, assim, qual que é o sentido de eu estar fazendo isso, sabe? Entrei numa bad ali, e eu lembrava, caramba, todas as semanas as pessoas me mandam muitas mensagens, porque rola muita coisa nos bastidores, né? E, e me dava uma sensação de que eu estaria decepcionando as pessoas. E eu, como profissional também, sou uma profissional com foco na alta performance e sempre procuro ajudar as pessoas a desenvolverem resiliência e o modelo antifrágil. Então, como que de repente eu mesma estava me sujeitando a essas armadilhas do cérebro da gente, né? Essas armadilhas que o nosso corpo coloca, que a nossa cabeça coloca, assumindo assim uma desistência sem um motivo, né? Como foi das outras vezes, que teve um falecimento de familiar, teve um problema no meu joelho. Dessa vez não, eu não tinha argumentos, assim, eu só tinha um enfraquecimento mental. Como que eu, como profissional, vou passar essa mensagem para as pessoas, né? Para os meus funcionários, para os meus amigos, para os meus clientes. Como? Eu falava, não, Patrícia, não vai desistir, não vai. Porque você não pode fazer isso, sabe? Isso contraria tudo que você ensina. Então é a hora agora de você pegar tudo que você ensina e colocar em prática assim no mais alto nível. E manter essa coisa, essa funcionando até o fim. Trabalhando com marketing e trabalhando com diversos outros processos de gestão, seja gestão de equipes ou gestão de processos, eu te digo que você precisa assumir o protagonismo. As pessoas falam, né, que às vezes a gente gravando assim gera uma exposição desnecessária. Eu não acho. Eu não concordo com essa visão de faça escondido, faça em silêncio, faça. Se você tem vontade de compartilhar, compartilhe, porque acredite, você está inspirando e motivando muita gente que não vem te falar. Não, as pessoas não ficam falando, mas o ser humano naturalmente tem um processo de se inspirar, se espelhar e inclusive de competir. Então, se você vê que alguém tá fazendo, você sente, não posso ficar para trás, a pessoa tá fazendo, eu vou fazer também, é natural. Gravar o projeto Extreme foi incrível, dá muito trabalho, porque é muito material produzido, a edição, por mais simples que seja, né, eu fiz edição sempre no celular. Aliás, comentando aqui os aplicativos que eu usei, sempre uso 2, eu uso o YouCut e o CapCut, são 2 aplicativos que eu assinei aí a versão premium dos 2, e edição 100% no celular.
Não usei computador nenhuma vez. A minha decisão de ter gravado essa série, esse ciclo, ela foi muito melhor do que eu imaginava. Ela me trouxe muita realização, muito benefício. É uma delícia receber mensagens, como hoje mesmo eu li uma dizendo: nossa, você não imagina o quanto esses seus vídeos me inspiram para entrar num processo de treinamento e fazer esse desafio também. Como foi a sua rotina de treinamento para se preparar para uma ultramaratona de 55 quilômetros? Bom, vocês acompanharam aí toda a rotina, né? Veio essa pergunta aqui no ChatGPT, mas eu acho que uma das principais dicas que eu deixo aqui para quem entrar nesse processo de treinar é assim: seja independente. E eu digo assim, independente emocionalmente, independente tecnicamente. Para você se deslocar, para você escolher o local de treino, para você conseguir interpretar que tipo de terreno, que tipo de percurso, trilhas, etc., que você tem que colocar no seu treino, para você saber calcular um percentual de inclinação de uma trilha, para você saber quanto ganha de elevação, se está parecido com o perfil da prova. E principalmente para você não se sujeitar a companhias que não vão ser legais para o seu treino. Em todos os treinos desse ciclo, o treino foi meu. Eu nunca fui no treino de alguém. Alguém vai treinar 30 km, eu preciso fazer 30, vou junto. Não. Eu vou treinar 30 km em tal lugar, em tal horário. Tem companhia? Às vezes tem, às vezes não tem, né? Então, isso de saber ir sozinho, lidar com isso, ficar tranquilo. Outra coisa, lidar com circuitos é uma coisa que eu acho incrível, se você puder fazer circuitos. Por quê? Porque você está sozinho num ambiente controlado. Então, esses treinos que eu fiz em circuito, girando aí no mesmo lugar, tem um ponto de apoio. Se acontecer alguma coisa de você se machucar e tá sozinho, você pode parar mais fácil. Você não precisa carregar tanta coisa na sua mochila, porque assim como a prova tem os pontos de apoio, pelo menos nessa tinha, né? Algumas não tem, são provas de autossuficiência, mas nessa tinha. Então eu não precisava assim ficar carregando tanta coisa. Eu posso simular um reabastecimento equivalente ao que vai ter na prova. Eu acho que estratégia também é uma coisa que a gente desenvolve nesse ciclo. Você não pode sair à deriva, né? Ou assim, você até pode, mas vai ser tudo mais difícil. Ter inteligência para pensar nisso e ter tranquilidade. Organize seu horário. Se você tá cansado, vai treinar no sábado, então vai um pouco mais tarde. Por que ficar madrugando? A prova vai deixar você correndo 8, 9 horas num sol do meio-dia. Por que você vai treinar de madrugada? São questões bem importantes que não são elementares. Acho que são coisas que a gente realmente precisa assumir o protagonismo do rolê. Não pegar carona com ninguém. E se for possível ter parceria, ter companhia para treinar, ótimo, né? Mas se não for, cara, é teu. Assume esse negócio e vai. Como o treinamento profissional com assessoria esportiva contribuiu para o sucesso na corrida? Cara, o Carlos foi fundamental. Quase além do treinamento, assim, um psicólogo, né? Porque muita coisa errada aconteceu aí, né? Eu me machuquei. Primeiro que eu já entrei no ciclo com problema de joelho. Tem um vídeo aí da consulta lá com o Dr. Daniel. Aliás, esse também foi um acompanhamento super importante. O Dr. Daniel me deu suporte pelo WhatsApp mesmo várias vezes ali. O dia que eu tive aquela queda mais grave, que eu machuquei feio meu joelho, aquilo me derrubou emocionalmente de um jeito. Tava com medo de ter que desistir de novo. Falava, não, poxa, não é possível que isso vai acontecer de novo. E o Carlos falava, calma, calma, nós temos tempo, vai dar tudo certo. Por enquanto, e ele mudou toda a estratégia. Então, assim, nós ficamos um tempo aí que até teve final de semana que não teve trilha, teve simulação na esteira, escolher locais para treinar. Mas eu nunca cheguei pro cara dizendo assim, onde você acha melhor eu ir treinar? Então, eu já chegava assim, tô pensando em ir para cá ou para cá. Qual dos dois você acha? Porque aí entra também o meu comprometimento, né, em ir atrás. O Carlos tem centenas de alunos ali que ele treina. Então, acho que a gente também tem que compreender esse papel e não ficar achando que o seu treinador ele é exclusivo seu. Faça a sua parte também. Mas em todos os momentos, né, como a gente brinca, assim, sentirei saudade dos podcasts, porque realmente, assim, áudios longos. O Carlos puxou minha orelha várias vezes no vídeo que a gente gravou lá sobre as perspectivas do treinamento do ciclo. A gente brincou porque eu sou desobediente, né? Tinha a minha planilha lá dos 18 quilômetros, eu ia lá fazer 25. A partir do momento que eu entrei no ciclo oficialmente, eu respeitei absolutamente tudo, exatamente tudo que estava ali. E eu acho que eu não falhei treino. Quando eu não conseguia fazer alguma coisa, eu falava pro Carlos,
tô com essa dificuldade, vou ter que viajar, não vou conseguir fazer isso que estava previsto, o que que eu posso fazer? O Carlos falava, não, peraí, então vamos ajustar. Carlos, essa intensidade de treino que veio ali, eu não tô conseguindo fazer. Não, calma, então peraí, vamos conversar e ver onde é que tá tudo. Agora, por que que funciona? Porque a gente conversa. Eu vejo que às vezes as pessoas reclamam que o treinador, meu treinador não me dá feedback. Tá, você tá também indo falar, porque se você, quem não fala nada, dá a entender que tá rolando tudo bem. Então, eu acho que você demandar com coerência é super importante e necessário. O Carlos é muito experiente mesmo, ele tem várias corridas importantíssimas na vida dele, ele tem experiência com ultras incríveis, e eu confio em absolutamente tudo que ele fala. E acho que esse processo de confiança é essencial. Eu não digo assim que ter assessoria é tão importante. Eu acho que ter um profissional experiente em quem você confia é mais importante do que ter uma assessoria por ter assessoria. Durante a corrida, como você gerenciou a nutrição e hidratação? Meu, isso aqui, ó, o mundo da fantasia na minha cabeça era assim. Eu levei algumas coisas assim nos bolsos da frente e levei mais uns suprimentos na parte de trás da mochila para repor. E na minha expectativa, em todos os pontos de controle eu ia parar e fazer uma alimentação sólida melhor, porque enquanto eu tô em movimento eu não consigo ficar mastigando coisas. Eu não consegui fazer isso. Nos pontos eu só abastecia as squeezes que estavam na mochila e seguia em frente, assim, a minha cabeça não me deixou parar. Eu tava focada e eu não sentia necessidade, eu ia. Então eu fui comendo as coisas que são fáceis. Uma coisa que eu aprendi, eu preciso de alimentos mais pastosos. Eu fiz a prova usando gel de carbo, balinha de goma, banana passa, mas não foi legal porque a banana passa ainda requer uma mastigação que eu tava difícil para mim, né? Basicamente isso aí, e muito isotônico e palatinose líquida e cápsula de sal, e foi isso aí. Não senti enjoo, não me senti mal, não senti fraqueza, não senti nada, foi bem, né? Mas tudo que eu levei de sólido voltou para casa, no caso, né? Não foi consumido. O que você diria a outros atletas amadores que estão considerando desafios semelhantes como uma ultramaratona? Acho que boa parte eu já disse, né? Sobre essa questão da independência, da tranquilidade, do fazer ser leve, mas eu acho que o principal é assim, esteja preparado para lidar também se não der certo. Se você tiver que por algum motivo parar, por motivo de saúde ou por outras questões, assim, ok, né? Considere o aprendizado até ali e tente de novo. Porque, como eu já falei, né, foi a terceira vez que eu entrei nesse ciclo. Uma hora acontece, eu acho que acontece na hora certa. Eu fico feliz até por não ter acontecido nos outros anos, porque acho que eu não tava assim madura do jeito que eu tô hoje para lidar com tudo, né? Com tudo isso que envolve uma ultramaratona. Certifique-se de que você tem um treinador experiente, não entra para se aventurar, sabe? O nosso corpo, ele não é feito para tanto impacto, assim, tanto esforço. A gente não nasceu para isso. Então tem várias coisinhas ali que a gente precisa cuidar. Ter um acompanhamento de um profissional te orientando e respeitar o seu corpo, a sua alimentação, prioriza, coloca isso, tem que reduzir álcool, tem que mudar a comida, tem que fazer uma consulta médica para fazer um exame, para ver o seu joelho, ver alguma articulação que tá doendo. Eu acho que precisa estar aberto a tudo isso. Por quê? Porque senão você vai fazer uma vez só. Não vai ter saúde suficiente para você fazer de novo, sabe? Vejo muitos colegas assim que saem, e isso daí às vezes já engata outro desafio assim parecido, e aí tem uma vida útil muito curta. Se você vai entrar nisso, entre com prioridade e leveza. Acho que são os dois aspectos que eu considero bem importantes. Quais são seus planos ou objetivos futuros no mundo das corridas de trilha e ultramaratonas? Cara, uma coisa que eu percebi aqui é que o meu corpo vai super bem aí até o quilômetro 40, ele já tá dominando bem esse tempo aí, sabe? Esse tempo de movimento. Então, eu acho que mais do que as ultras, assim, essas provas aí na casa dos 40 quilômetros podem ser uma boa para eu viajar, né? Eu sempre gosto de fazer provas que me levem para conhecer lugares novos. E eu vi que lançou agora uma prova em Praia Grande, Santa Catarina, vai abrir inscrição agora em 1º de novembro.
42 quilômetros, e eu pretendo participar dessa prova. Praia Grande é um lugar que faz tempo que está na minha lista para conhecer, e acho que é uma boa oportunidade. Vai ser em maio de 2024, então a princípio eu vou fazer essa prova. Vamos ver aí se dá tudo certo, né? E até o ChatGPT perguntou aqui também se planeja documentar futuros desafios esportivos. Sim, acho que sim. Gostei muito disso. Mesmo nos dias em que eu estava sozinha na trilha, o fato de estar gravando parecia que eu estava conversando com alguém. E aquela vontade de mostrar uma coisa bonita ou de desabafar uma coisa triste acaba ajudando também a gente a lidar emocionalmente. Então, eu adorei registrar e, sim, vou continuar registrando não só as provas, né, mas alguns treinos em locais que eu acho legal mostrar aí também. E aí, para terminar, quais são as lições mais valiosas que você tirou dessa experiência? Nossa, são tantas, viu? Esse ciclo inteiro da Extreme me colocou em contato com sentimentos, emoções, assim, que, como eu falei, é uma coisa que eu gosto de estudar, né? O comportamento humano é uma das minhas áreas profissionais, mas lidar com a prática, né, muito além da teoria, é bem diferente. Várias vezes eu tinha um entendimento teórico do que estava acontecendo na minha cabeça, no meu corpo, mas eu nunca tinha antes tido necessidade de lidar com aquilo. Aprender como que o seu corpo reage, inclusive a depender da sua mente, do seu estado emocional. O seu corpo é absolutamente conectado ao seu estado emocional, e isso também é químico, porque o nosso estado emocional altera a produção de diversas substâncias, altera o funcionamento de diversos neurotransmissores que a gente tem, o sono, o álcool, as comidas inflamatórias que a gente coloca para dentro do corpo, tudo tem uma conexão direta entre o emocional e o físico. Se você entende minimamente disso, você começa a perceber que você consegue controlar o seu corpo, a sua força, a sua disposição, a depender de muitas escolhas que você faz. Escolha das suas companhias, escolha dos lugares que você frequenta, das coisas que você come, do horário que você vai dormir, do horário que você vai acordar. E tem coisas que acontecem que você não consegue controlar. Ah, briga com o namorado, tem um desentendimento na família, tem um problema no trabalho. São coisas que você realmente não consegue controlar, evitar que elas aconteçam, mas quando elas acontecerem, elas vão modificar a reação do seu corpo. Você naturalmente vai ficar mais letárgico, mais sem energia, mais paralisado. Mas se você tem essa consciência, você consegue tomar ações para minimizar um pouquinho esses efeitos emocionais e fazer o seu corpo se sentir forte de novo. Para mim, esse autoconhecimento, entender, observar muito bem como que A reage em razão de B, né, em função de B, foi super importante. Eu acho que a lição mais incrível para mim foi entender que eu consigo controlar quase tudo que eu quiser no que diz respeito às minhas emoções e, consequentemente, ao meu corpo. E que eu sou protagonista da minha vida. Acho que uma das lições é essa mesmo também. É muito importante ter parceiros, mas você não pode depender deles. É importante a gente estar sempre mapeando se você está fazendo as coisas por escolha ou por necessidade. E aí, quando for por escolha, as coisas vão melhor. Então, a independência, né, a autossuficiência com segurança também é super importante. Tem uma curiosidade que eu esqueci de comentar aqui sobre o corpo, né, ali com relação à prova. Teve um momento do vídeo que eu falei, estou com vontade de fazer xixi, tem que ver como vou lidar com isso. Um bom tempo atrás, acho que lá em 2017, eu participei da São Silvestre, e lá eu precisei colocar em prática uma coisa que eu tinha aprendido por dica de uma corredora experiente aí que grava vídeos no YouTube também, que é assim, mulher é mais difícil fazer xixi no mato, né? Então, quando é necessário numa prova, faz na roupa mesmo, faz, né? Deixa sair. E ali não era muito difícil, primeiro que eu não queria parar, né? E depois que não tinha uma trilha assim fechada, eu ia ter que me afastar bastante da trilha para poder fazer xixi. Falei, cara, vai ser hoje de novo. O corpo tá tão contraído, é difícil até fazer isso, mas sim, eu consegui. Depois eu ficava torcendo para ter bastante sol para secar, porque acaba ficando uma marca. Eu não tinha água, né? Porque geralmente você faz isso num rio, alguma coisa acaba jogando uma água ali. Mas ali não tava nem aí. Então, minha dica, principalmente para as meninas, porque os meninos eu acho que até é mais difícil fazer isso, né? Mas, meninas,
deixa ir, sabe? Se quando for possível, joga uma aguinha ali para dar uma tirada ali naquela, evitar a assadura, e é isso aí. Então, sim, fiz isso aí mesmo e foi ótimo, não precisei parar, ó, vida que segue. Gente, se vocês acompanharam a série até aqui, eu quero agradecer muito, obrigada pelos comentários, pelos amigos que eu fiz nesse ciclo, foi muito legal, eu conheci muita gente, ganhei muita gente indo lá pro Instagram, né, saindo do YouTube, vindo pro Instagram, e lá é legal que a gente mantém também um contato diário. Vem, segue lá, me encontra lá, vamos manter contato, quem sabe combinar alguns treinos aí. E espero que isso também ajude, inspire você, se você tá aqui porque você tá com a ideia de fazer uma ultra e tal, vai em frente, sabe? Liberta isso aí com leveza. Cuidado para não deixar isso tomar um espaço na sua vida maior do que isso merece. Aliás, essa frase foi uma das que me disseram aí durante o ciclo, foi o Pedro que disse essa frase para mim. No dia em que eu caí, que eu machuquei o joelho lá, eu chorei na trilha, e o Pedro me falou isso e me marcou muito, que não deixa isso tomar um espaço maior do que merece na sua vida. Essa frase me marcou e agora eu compartilho com vocês essa dica, porque realmente é super importante. E a gente continua se vendo aqui em outros vídeos, tanto aqui do lado B, nas trilhas, quanto do lado A, com outros assuntos que eu pretendo começar a trazer. Até o momento ficam mais lá no Instagram, mas eu começo a trazer mais aqui pro YouTube também agora. Espero que vocês gostem. Ficamos por aqui, até o próximo. Beijo, tchau!